Como eu te disse, né, na área de segurança do trabalho, a gente está o tempo todo se comunicando com os trabalhadores, e aí eu fiz dois paralelos nesse processo. O primeiro é que você precisa, de fato, trazer para o trabalhador a importância da vida, a existência dele. Porque muitas vezes o foco é o trabalho, o foco é trabalhar, é conquistar o recurso financeiro, é trazer o provento para a família, muitas vezes até pagar as contas. A gente muitas vezes é modelado dessa forma, é ensinado pela vida dessa forma. E ali você faz um trabalho de convencimento, de persuasão, de técnica, para você trazer o trabalhador para você, para entender que a vida dele é mais importante, que a família dele é a segunda coisa mais importante. Sim. E o trabalho vem ali na terceira posição. Paralelo a isso, você tem um outro trabalho que é uma comunicação persuasiva até mais elevada, que é com o empregador, muitas vezes com as empresas. Existem umas normas regulamentadoras que direcionam o nosso trabalho e até validam a nossa profissão, mas você muitas vezes precisa desenvolver uma comunicação mais clara, persuasiva, para você mostrar que aquele trabalhador precisa de condição para trabalhar. E quando eu falo que foi um dos maiores desafios da minha vida, e contextualizei com essa parte da profissão, porque eu sempre trabalhei na indústria, aqui em Camaçari, em outras unidades também de Camaçari e Candeias, mas uma das coisas que eu nunca tinha vivenciado foi justamente morar no Rio Grande do Sul. Então eu morei no Rio Grande do Sul por um ano e meio aproximadamente da minha vida. E essa experiência foi desafiadora por vários aspectos. A gente é da Bahia, a gente é do Nordeste. Sim. Então a gente é um povo mais caloroso, um povo muito mais comunicativo, muito mais aberto. Não quer dizer que não tenham pessoas. Muito melhor, pode falar. Não quer dizer que não tenham pessoas lá assim. Eu fiz vários amigos, mas foi um pouco difícil esse meu acesso. Inclusive, em algumas reuniões, eu vivenciei algumas experiências de eu chegar numa reunião e as pessoas continuarem conversando e você está apresentando, e só depois que você adota uma técnica, você imposta uma voz, você adota uma postura diferente, é que você percebe que as pessoas começam a voltar a olhar para você. Então, para mim, foi um divisor de águas as técnicas que eu aprendi sobre comunicação e oratória, porque eu usava o ambiente de trabalho como meu principal laboratório. Sim. E eu vivi tantas experiências positivas. E eu fui um dos alunos no primeiro módulo, são 4 módulos, eu ganhei o prêmio de aluno destaque, orador destaque da turma. E foi a partir disso que veio a ideia dessa estatueta aqui, sim. Depois a gente pode falar sobre ela. Vamos falar sobre ela, sim. E nessa oportunidade eu fiquei tão empolgado com as transformações que eu vivi a partir das experiências que lá estavam. Eu estava conversando com o Paul há poucos instantes, e eu disse que o que faz esse ambiente ser tão valoroso. Napoleão Hill, ele trabalha em um livro sobre o mastermind, que é a quantidade de mentes ali num ideal, focado no ideal de crescimento, e que se você estiver naquele meio, você obviamente vai sofrer os efeitos, vai alcançar os efeitos positivos desse mastermind, que sua mente também começa a borbulhar de ideias por conta do meio que você está. Meio, a gente é fruto do meio. Exatamente. A gente é fruto desse ambiente. Então, quando eu me via naquele ambiente, por mais que eu tivesse alguma dificuldade, ali o nivelamento é igual. Eu tinha na sala o empresário, eu tinha na sala advogado, eu tinha na sala donos de outros estabelecimentos que não deixam de ser empresários, mas com focos diferentes, e cada um pensando de um jeito, cada um lidando com a dinâmica de um jeito diferente. Sim. O que é que nos tornava iguais? A necessidade de nos comunicarmos de forma mais clara, efetiva, assertiva. E qual era qual o grande avanço nisso? Quando, um exemplo, o Dr. Luiz, ele ia para o palco e apresentava uma dinâmica, automaticamente eu sabia que a minha vez seria a próxima, ou vice-versa. Mas qual o ponto-chave? A virada de chave, ela está no momento em que o Dr. Luiz vai apresentar, supera uma dificuldade pelos próprios vieses que ele tem, as experiências de vida que ele carrega. Então ele supera aquela dificuldade e ao mesmo tempo ele me dá input, que estou aqui sentado, eu e meus colegas, também observando como ele superou a dificuldade. Então quando a gente vai para o fronte de batalha, a gente acaba tendo a oportunidade de superar a dificuldade pelos nossos próprios vieses de experiência, mas também pelos vieses que a gente conseguiu aprender com o outro. Então é aí onde eu falo mastermind, o crescimento. Sua mente começa a evoluir não só sobre as suas perspectivas e formas de superar a dificuldade e se comunicar, mas pelo que você viu no outro. Então quando eu vi o poder que existe na comunicação, e eu vi o poder não só de ser acessado para ter o poder em si, mas para ajudar outras pessoas, porque de nada, eu falei numa entrevista recente, eu disse o seguinte: só eu carrego a luz que eu brilho, e só eu consigo fazer essa luz brilhar do meu jeito. As pessoas podem até
ter luzes parecidas, mas fazer ela brilhar de um jeito, só você consegue fazer a sua luz brilhar, só Paul consegue fazer a luz dele brilhar, e assim por diante. Então, quando você entende que só você carrega a sua luz e só você pode fazer ela brilhar, então você se torna responsável por fazer com que esse brilho alcance mais pessoas e transforme mais vidas. Então, a ideia da Hey People surgiu a partir desse entendimento. É meio filosófico, mas ao mesmo tempo é prático, é a minha vida. É o que eu enxergo hoje. Quantas pessoas eu consigo tocar só quando eu falo uma palavra? Você tem uma luz, essa luz é só sua. Só você consegue brilhar essa luz. Então, você começa a despertar, primeiro, a partir da representatividade. Segundo, a pessoa entende que é mais uma outra pessoa estimulando aquela luz que ela já carrega. Ela olha para dentro de si e descobre, poxa, tem poder aqui dentro, eu preciso acessar isso para também alcançar novos patamares. Então isso é realmente uma experiência, como a gente brincava, transformacional, porque ela realmente lhe transforma em todas as esferas de sua vida. É exatamente por isso que eu hoje sou o CEO da Hey People, fundei a Hey People com esse objetivo de transformar, dar poder àquelas vozes que há muito tempo foram silenciadas. E quando a gente fala silenciado, só para terminar, a gente... Tô com pressa não, velho. Tá. Fica à vontade, pai. Tá não bom. precisa terminar, não. quando a gente fala sobre silenciar, vozes silenciadas, a gente vê muito à nossa volta. Quantas pessoas elas têm algo para mostrar ao mundo? Quantas pessoas precisam vender alguma coisa, apresentar o seu negócio na internet? Quantas pessoas desejam ensinar outras pessoas o seu ofício? Trazer mais clientes. Então, quando você olha esse espectro, além do profissional, você ainda tem a questão da existência propriamente dita, ou seja, eu só existo a partir do que eu comunico, por isso comunicar para existir. Então, quando você olha a quantidade de pessoas que estão deixando a sua existência passar, gastando, teoricamente, quando a gente fala assim, gastando a vida, é até pesado de falar essa expressão, mas muitas vezes quando a gente deixa a nossa existência passar, é como se a gente estivesse gastando a vida. E esse gastar de vida nos tira o brilho da existência. E nos tirando o brilho da existência, é como se a gente passasse pela vida e não fizesse o que a gente veio cumprir, o nosso propósito, que é transformar a vida de outras pessoas. A gente acha que é alcançar riquezas, a gente imagina que seja viver no melhor patamar de vida. Isso tudo é consequência. Mas você, de fato, só encontra o seu propósito existencial quando você começa a transformar a vida de outras pessoas a partir do serviço. Então, eu encontrei o meu serviço, encontrei o meu propósito no contexto de transformação da vida das pessoas através da comunicação. Porque se eu dou voz a você, se você descobre como acessar a sua voz e como usar técnicas para potencializar, que é o que a gente chama de empoderamento de vozes, você jamais vai querer ser a mesma pessoa. Eu tenho um exemplo de um amigo que ele fez o curso comigo e no final do curso ele virou assim, ele trabalhava numa loja de móveis caros, móveis de poder aquisitivo bem elevado. A comissão dele era boa. O foco dele quando entrou no curso foi aprender as técnicas para poder vender mais. Só que quando ele acabou o curso, ele disse assim no depoimento dele: gente, eu entrei aqui com esse objetivo, eu já não sei mais o que é que eu quero ser. Porque ele acessou um poder tão grande e ele se sentiu confortável com isso, que ele percebeu que ele pode escolher o lugar onde ele quer ficar. Ele não precisa mais ser o que ele era antes. Ele pode ir muito mais longe, com muito mais propósito, com muito mais sentido. Então, quando você vê que você pode ajudar as pessoas a encontrar esse poder, a encontrar essa essência dentro de si mesmo, a encontrar sentido no viver, meu amigo, não tem preço não. Aí vem Hey People, vem Thiago Santana e a gente vai ganhar o mundo. É isso. Você que chegou até aqui já sabe, né? Deixa o like, compartilha e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E outra, tem esses 2 vídeos que tá aparecendo aqui na tela, assista que eu sei que você vai gostar. Valeu? Só vem!